Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje, com muita alegria, eu estou aqui com alguns dos meus amigos e colegas da oficina de psicanálise criativa, do coletivo Ativismo Insólito, onde nós vamos ter a oportunidade de fazer uma roda de leitura sobre o meu livro Gaiata Psicanálise, aqui pela editora Zagodoni. O que nos une é essencialmente a arte e o amor, né? Então, estou muito contente que a gente vai poder dialogar sobre o meu livro, essa produção que tem muito a ver com o canal. Na verdade, são vídeos aqui do canal que foram transformados em textos e reelaborados, né, com bastante profundidade, amarrados entre si e que discutem diversos temas da psicanálise contemporânea, a clínica, a política da psicanálise, as instituições, psicanálise na academia, nas redes sociais, o humor, as artes, né? O meu percurso de análise pessoal, seus paradoxos e muito mais. Mas eu não quero né, tomar o lugar dos leitores aqui, dos meus colegas e amigos. Eles vão produzir aí as suas associações, o seu saber em torno do que eles puderam ler do livro, né? Então, sem mais delongas, quero agradecer aqui a presença de todos e perguntar quem gostaria aí de começar comentando. Um de cada vez. Marcos, fica com a palavra agora. Certo. Bom, começando do começo, Dani, você traz algumas questões no seu livro sobre o amor no exercício do ofício da psicanálise, que me fizeram umas associações bem interessantes com outras leituras que eu conhecia, que eu acho que vale a pena a gente comentar e pensar um pouco, né? Primeiro ponto, você faz aquele xistezinho com o filme Os Brutos Também Amam, né? Que eu acho fantástico. Os psicanalistas também amam. Muitos tentam dizer que não, né? Então, tem a passagem muito bem comentada lá do Freud sobre o furor Sanandes que você traz, né? E assim, a primeira coisa que talvez não seja tão amorosa, né? Não é tão poética quanto a sua escrita, mas que me vem é a questão de contexto. Né? O Freud fala sobre um cuidado com o furor Sanandes num momento em que ele está lá politicamente lidando com os excessos que os outros analistas cometiam. Então tem aí as histórias do Jung, do Ferenczi, de outros, né, que tinham amantes, envolvimentos amorosos, né, com pacientes e várias questões. E eu acho incrível quando você traz a ideia de que devemos combater o furor Sanandes, mas para isso há uma predisposição do amor. Né? É uma argumentação muito interessante que você traz, porque essa passagem do Furor Sanandes é justamente o que justifica a postura de certas escolas e certos analistas ortodoxos no sentido do princípio da neutralidade, né? De que o analista ele tem que ser uma fonte de escuta vazia, apenas um espelho, né? Que ele não pode ser vivo. E aí tem um autor, eu sei que ele é hispânico, eu não consigo me recordar a etnia dele, se ele é mexicano ou espanhol, mas é o José Jiménez Avelo, né, um comentador do Ferenczi, que ele fala que para que a gente faça a clínica psicanalítica não pode haver furor Sanandes, mas tem que haver no mínimo uma ânimo Sanandes, né? É uma predisposição a curar. A gente não pode ser apaixonado pela ideia de curar e fazê-lo a qualquer custo, mas se a gente não estiver predisposto a amar, a curar, nada disso existe, né? Então, assim, se a gente pensa que esse tratamento, esse manejo mais amoroso, não no sentido erótico, mas no sentido de quem se importa com o outro, né? Ele é bem-vindo. E aí eu trago um outro pensamento também para a gente comparar, né? Que é o princípio da terapia moral,
que surge na França com o Philippe Finel, uh, algumas décadas antes do Freud, inclusive, né? De que basicamente esse psiquiatra ele chegou lá no hospital que ele trabalhava e ele descobriu que se ele tratasse os pacientes bem, de forma humanizada, eles progrediam no tratamento. Né? Os pacientes psiquiátricos internalizados e tudo mais. Então, com bom trato, com atividades lúdicas, sem estrutura hierárquica. 1800 e pouco, né, século XIX, ele teve essa descoberta brilhante que se a gente trata o outro bem, ele progride melhor. Mas essa vertente da psiquiatria não foi para frente, simplesmente porque economicamente o custo é alto. Né? Quanto custa para poder manter um hospital com equipe humana e recursos o suficiente para poder tratar os internos de forma humanizada? Então, eu fiquei com uma questão aqui, né, nessa coisa do furor Samandes, né, e dessa justificativa que alguns analistas fazem para não amar os pacientes, se a terapia moral ela declinou por conta de uma economia financeira, se de alguma forma o amor em análise também não caiu em desuso ao longo das décadas por uma questão de economia pulsional. Porque é muito menos trabalhoso a gente não se importar e não se implicar com o discurso do outro, né? Daí eu passo a bola para ver que a gente comenta disso. Posso Le- dar uma contribuição? Sim, sim, por favor. Eu estava assistindo ao filme do Charcot, né? Eu esqueci o nome. Acho que é Augustine. Tenta puxar só o microfone um pouquinho mais perto, que ele deu uma falhada. Eu estava vendo o filme do Charcot, né? Do início, que é Augustine, né? Que ele também teve esse envolvimento afetivo com ela, né? E, e eu comecei, assim, com a clínica há quase 40 anos atrás, onde, por se eu encontrasse com o meu psicanalista na rua, eu não poderia dar bom dia a ele, porque eu ousei dar um dia, ele não foi, ele não me respondeu. E eu acho que isso tem muito a ver de uma espécie de contaminação do berço, né, da psicanálise via da medicina. Porque na faculdade de medicina é quase que transmitido, vamos dizer assim, por osmose, né? Essa questão de você ter essa frieza no trato com o paciente, né? Para não ter esse envolvimento, para você não se contaminar emocionalmente, e no final do dia você acabar arrasado por mortes, por falecimentos. E a psicanálise começa com médicos, né? Eles são neurologistas, e eu acho que isso veio contaminando toda a estrutura da psicanálise até hoje em dia, né? Por não ser uma cadeira da psicologia, mas sim uma formação posterior, né? Onde tem muito ainda dessa questão de todo mundo pensar, eu não vou fazer terapia, falando de uma maneira bem prática, com um psicanalista, porque ele não fala nada, ele só fica calado, ele não tem envolvimento nenhum, parece que ele não sente nada, né? E, e eu acho que não, que quem viu o filme O Freud Além da Alma, o Freud teve muito cuidado na questão de não envolvimento com o paciente, né? Ele tomou muito cuidado em relação a isso, até porque o assunto que ele tratava naquela época era um assunto muito delicado, né? Então ele teve muito esse cuidado, mas no filme, quando o Freud está tratando o filme Ana O, nossa, o envolvimento dele de querer a melhora daquela paciente, eles estavam diariamente com elas, né? Então, assim, isso fica no aspecto meio que de contaminação mesmo da medicina, né? Dessa postura médica que até hoje em dia, né, é bem nesse estilo, né? E, e foge daquela postura inicial de qualquer da psicologia, que é a questão do acolhimento, que é essa ânima mundi, né?
Quando você acolhe, quando você oferece a sua escuta, quando você oferece até a sua postura, né, corporal, né, seu body language para o paciente, você está dizendo para ele que você se importa, tá? Obrigada. Muito legal, obrigado pelos comentários, Marcos, Maria, muito rico. Gostei das associações e das provocações, né? Assim, no bom sentido, né? Mais alguém gostaria de falar ou posso fazer um. Manda Eu, brasa, pode falar. eu me lembrei com o que vocês dois falaram, que eu tive uma experiência muito, para mim, muito negativa, de uma análise que eu fiz na época que eu estava na faculdade, cujo analista tinha, para começo de conversa, duas poltronas que eram paralelas, elas olhavam assim para uma parede, não eram poltronas voltadas uma para a outra. E no meio tinha uma mesa ainda por cima. E ele não falava nunca nada. E eu me lembro, eu era muito menina, eu me lembro que eu saía daquele consultório absolutamente arrasada, angustiada, não entendia nada do que estava acontecendo ali. E, inclusive, acontecia uma coisa estranha que era, eu ia no fim do dia, tinha uma janela no consultório, ele nunca acendia a luz, mas tinha luz porque ainda era dia. Mas o dia ia caindo e a luz ia desaparecendo, e o consultório ficava às escuras, ficava escuro. Então, a gente ficava na maior escuridão, os dois ali. Eu nunca entendi aquilo. Então, quando eu finalmente consegui sair daquela análise, eu jurei que eu jamais abandonaria desta forma um paciente, né? Porque eu me sentia completamente abandonada. E aquilo não me serviu de absolutamente nada. Até pode ser que sirva para alguém, mas para mim não serviu. Então, vocês me fizeram lembrar essa frustrante experiência, que afetou as minhas escolhas posteriores, porque eu fui ser psicodramatista, justamente por isso, né? Legal, Sônia, obrigado pelas tuas associações, pelos teus comentários. Mais alguém quer falar ou posso dar essa devolutiva, assim, do que eu escutei até agora? Ah, acho importante também deixar, assim, como o livro nos aproxima de uma psicanálise mais contemporânea, né? Isso Lacan falava, né? Vamos, que renuncie aquele que não adentre a subjetividade do momento. E eu acho que a sua fala, Daniel, através da escrita, nos possibilitou isso, nos aproximar do que é contemporâneo, do que, né? Então, isso também foi muito gratificante pela leitura do livro. E outra coisa é também o livro, né, de uma certa forma, nos permite, através dos vários casos que você trouxe, a ler o outro. Ler, né? Estamos lendo, né, o outro, um pouco dos casos, assim, e, ao mesmo tempo, concomitante, mas no final, a você fazer a sua própria leitura, né? Então, e que isso que é um processo importante de análise o tempo todo, né? Eu tenho a possibilidade de ler o outro, mas também fazer as minhas conexões, né, a ponto de trabalhar isso de uma forma harmônica. E foi muito legal. Legal, Cíntia, muito obrigado pelo feedback. Quer aproveitar e falar alguma coisa, Glória, ou guarda para depois? Eu queria só acrescentar umas coisas assim, do que eu li até o momento, né? Ficou para mim essa desconstrução mesmo, né? Desse formato, desse psicanalista mais ortodoxo, né? Então, para mim ficou mesmo essa desconstrução, né? De que também, né, de não ficar tão preso às teorias e aí não deixar o humano sair, né? Então, eu estou adorando assim, o livro, acho que é uma, assim, uma reflexão para mim assim,
de assim, ser eu mesma, assim, né? A Glória, né? E não aquela postura daquela psicanalista, assim, né? Mais sisuda, né? Mais ortodoxa, né? Mas assim, mas ser uma Glória mais desconstruída, né? Tendo essa teoria, né? Tem esse embasamento todo, essa supervisão, teoria, leituras, né? Mas ter o meu estilo mesmo, né? Essa coisa de humanizar mais o atendimento. Gostei muito. Que a glória encontre sua glória, então, né? É, verdade. Legal, pessoal. Fico muito contente com o feedback. Evidentemente que se vocês tiverem críticas, elas são muito bem-vindas também, né? Não é que nem assim, alguém que está sendo, está fazendo uma propaganda de alguma coisa, né? A gente convidou para que as pessoas possam, né, efetivamente discutir e criticar e trazer eventualmente problemas ou dúvidas ou lacunas que o livro foi deixando, né? Até porque foram vários vídeos, tudo isso teve um caráter terapêutico em mim, de colocar isso em vídeo num primeiro momento. Depois eu fui depurando e decantando as ideias e acrescentei bastante material inédito. Então o livro ele é indissociável da minha vida com a psicanálise, da minha sintomatologia com a psicanálise e que tipo de resposta eu pude dar de maneira política, clínica, né, a psicanálise teórica também, né? E então, basicamente, o que eu encontrei foi a resposta foi na arte e na vinculação de amor que existiu entre eu e o meu avô durante um período de uma vida toda, evidentemente, com outras pessoas, mas fundamentalmente uma experiência de cuidado com ele, né, quando ele estava num processo já de morte, né, digamos assim. E essa experiência de cuidado, ela despertou em mim um outro nível de compreensão sobre a natureza humana, para além do materialismo, do racionalismo, dos conceitos, algo que eu pude efetivamente sentir no coração, na carne, do quanto essa experiência de cuidado, ela me transformou a ponto de eu transformar a minha clínica, uma clínica pautada aí na autenticidade, nas artes, no humor, no amor, né? Ou seja, um amor que não é um amor no sentido de uma erótica que eu estaria produzindo com os pacientes, né? Não é nesse sentido pornográfico ou erótico, né? Senão um amor no sentido de um cuidado, né? De alguém que se importa com o outro. E aí eu digo, bom, o Furor Sanandes ele é um excesso de amor para ontem, né? Ou seja, eu quero ajudar e o outro mudar a vida dele muito rápido, né? Mas aí para lidar com esses ímpetos, aí veio a medicina e uma certa psicanálise herdeira da medicina, como vocês comentaram, né? A Maria, a própria Sônia, enfim, a Cíntia, né? A Glória foram comentando que se puxou o freio de mão a ponto de se achar que o analista seria como um cirurgião, né? Asséptico, neutro, né? A questão é que mesmo um cirurgião, ele precisa ter uma satisfação naquilo que ele faz. Ele precisa querer produzir o bem, senão não teria por que ele estudar medicina e arriscar a vida dele, digamos assim, operando a cabeça de alguém, né? O que quer que seja. Mesmo o cirurgião, na sua postura, ele se importa, né? O médico se importa no fundo, né? Então, por que não demonstrar isso através de ferramentas funcionais, através da criatividade, da autenticidade, né? Sendo que a gente lida aí com pessoas em estado profundo de adoecimento, da onde que essas pessoas vão tirar energia, vitalidade para se mobilizarem, se o analista ocupar um lugar de vazio invariável, né? Então, não, tem pessoas até que têm uma estruturação psíquica, uma condição que precisam só de um ouvinte ali, né? Para elas mesmas irem produzindo suas associações e tal.
mas tem muita gente que não consegue fazer isso, né? Em crises de angústia, nas patologias do ato, compulsões, né? Sentimento crônico de vazio, solidão, né? O analista ele precisa se colocar do ponto de vista pulsional, né? Não ideológico, evidentemente. Então, eu defendo uma neutralidade ideológica, acho que o analista ali não é nem de esquerda nem de direita, né? Ele está ali comparecendo como um outro humano, cuja função é mobilizar movimento de vida. Então, sim, que se estude metapsicologia, noção de gozo em Lacan, o que quer que seja, porém que tudo isso se depure enquanto um saber operativo do ponto de vista clínico, ou seja, tudo que eu li, que eu estudei, meus mestrados, doutorados, o que quer que seja, quantidade de textos publicados, que tudo isso possa se transformar num ferramental de trabalho clínico a favor do movimento de vida, né? Então, ao invés de eu defender um obscurantismo metapsicológico, que muitas vezes se coloca aí na frente do saber clínico, né? O que eu coloco é um laço íntimo com a arte, onde toda essa bagagem conceitual, as gerações dos analistas, as instituições, que isso nos sirva como uma ferramenta operativa, que a gente faça algo com isso próprio, a nossa leitura, né? A nossa própria apropriação desse ferramental psicanalítico, para isso produzir um saber no outro, né? Ou seja, para que a gente possa auxiliar quem nos procura a produzir um saber de vida, né? Uma sabedoria e movimento de vida, um apaixonamento com a vida. E quando isso acontece, o analista ele se satisfaz também, né? Porque ele está ali a favor da vida, no meu entender, e que eu acho que a gente não deve ter vergonha de assumir que o analista não é indiferente a essa mudança libidinal nos pacientes. Ele está ali para isso e ele deve se posicionar a favor disso, a favor da vida, né, do movimento pulsional, da libido, né? Então, o meu livro ele é um livro multifacetado, de baixa carga teórica, que prioriza a minha dor, as minhas paixões, de como eu atravessei isso, pude, dentro, em certa medida, claro, né, produzir algum saber operativo e do quanto o meu trabalho enquanto transmissor da psicanálise é ajudar as pessoas a encontrarem, a produzirem o seu próprio saber. E isso é super psicanalítico. E saber, quando eu digo, não é um conhecimento intelectualizado de termos e conceitos, né? Mas um saber pulsional, um saber fundamentalmente inconsciente. Por isso que o lugar do analista, ele, no meu entender, está mais próximo da arte, né? Do inconsciente do que de um intelectual. Embora ele também possa ser um intelectual de ponta, como existem vários, né? Mas quando você está ali com o outro, tem uma arte da escuta e um ateliê clínico, né? De alguma maneira, que vai se atualizando no caso a caso. Então, o que eu defendo é que na formação psicanalítica possa se desenvolver mais esse lado do que o lado da absorção teórica, né? Da psicanálise, através da ideia de um rigor acadêmico, né, que tem sido muito preconizado por conta de uma cultura fálica de obtenção de prêmios e títulos, e que alguém, digamos, exerce a psicanálise ou transmite a psicanálise através de argumentos de autoridade, muitas vezes, estabelecendo o que é um conceito verdadeiro, o que não é, qual que é a compreensão correta ou não de tal conceito. Evidentemente que pode-se ter no horizonte essa preocupação de que a teoria esteja sendo passada com qualidade, porém, quando isso é transmitido a prioristicamente, antes do saber inconsciente, você tem um achatamento do inconsciente, um fechamento do inconsciente pulsional do analista, e, consequentemente, se o analista tem o seu inconsciente pulsional, o seu inconsciente analítico, né? Ou seja, aquele saber operativo clínico travado ou não desenvolvido, ele pouco vai conseguir ter alcance com os seus pacientes. Então,
o que eu coloco é que a gente precisa pensar uma emancipação da psicanálise em várias frentes, seja na supervisão, nas universidades, nas instituições, na transmissão teórica, na clínica psicanalítica, na escrita psicanalítica e além, né? Então, o livro, ele parece uma colcha de retalhos, de certa forma, porque são vários vídeos com temas diferentes, porém tem toda uma costura que eu fui tentando fazer, que é, digamos, a arte, o amor, a criatividade, a emancipação, e do quanto eu estou ali para criticar a psicanálise no sentido de deixá-la melhor, não para destruí-la, né? Porque eu tenho amor pela psicanálise, né? E pela história de vida que eu tenho com a psicanálise, eu teria muito para ter me afastado dela. Então, modéstia à parte, eu até fui bastante generoso com a psicanálise, porque eu já passei por situações parecidas com a da Sônia, que ela comentou, e não deixei a psicanálise por amor a ela. Eu fui generoso porque eu acreditava que a gente poderia atravessar essa sintomatologia, né, essas dores, e fazer algo com isso. E o livro, no meu entender, ele é o resultado de todo esse processo, né? Eu acho que isso foi o que eu mais gostei do teu livro, porque eu entendi através do que eu já li até agora, que foi pouco ainda, né? Eu estou fascinada pelo livro, mas não tive realmente tempo de terminá-lo. Me comoveu, inclusive, né? A maneira como você encara de uma forma muito humanista e amorosa o seu trabalho. E como você utiliza da, da percepção do amor ao outro para conseguir os resultados do teu trabalho. Fiquei muito surpresa por esta visão vir de um psicanalista. Talvez eu esteja totalmente fora do que está acontecendo no momento com os psicanalistas, mas você é o primeiro psicanalista que eu ouço, leio e sei sobre este enfoque, que para mim é muito diferente do que eu já tinha visto e vivido até hoje. Obrigado, Sônia, pelo teu comentário. De fato, ele é um texto psicanalítico porque diz respeito à minha singularidade na relação com a psicanálise, de como eu me tornei analista, e cada um faz Uhum. isso de uma forma inteiramente singular, né? Mas, por outro lado, o meu livro ele aponta para a universalidade do amor, para a universalidade da sabedoria. Então, ele é um livro muito que tem uma pretensão, pelo menos, de ir além da psicanálise, né? Porque a psicanálise não esgota o que é o ser humano, né? De alguma maneira, eu critico, digamos, o quanto os psicanalistas muitas vezes acham que a psicanálise ela esgota, né? A compreensão da natureza humana e não, né? Digamos, a natureza humana, se é que existe, ela está ali na vida, né? Ela é algo que a gente vai aprendendo a degustar e a experienciar vivendo, seja na psicanálise ou fora dela. Então, a psicanálise ela é um conjunto de ferramentas que nos permitem, na melhor dos casos, lidar com a vida de uma outra forma, né? Mais libertária, mais autêntica, mais lúdica, cada um vai tentar fazer algo com isso. Mas podem existir muitos outros saberes que também nos aproximam desse tipo de libertação. Então, nesse sentido, é um livro provocativo, porque eu digo que o que mais me transformou foi a experiência de cuidado com o meu avô, ou seja, foi a vida que me trouxe uma outra compreensão e sentimento sobre o que é o ser humano, qual é o lugar do ser humano e do que o ser humano precisa e de como isso afetou o meu trabalho. Não foi dentro de uma análise. A análise me acompanhou de alguma maneira nesse processo, mas o saber eu importei da vida, não de uma fala de um analista, né?
Então é muito curioso isso, porque tem coisas que a gente aprende que vem da vida, que a gente precisa viver mesmo, e você pode fazer análise a vida inteira e também não ter uma mudança ali, não ter aquele pulo do gato, aquele estalo que você tanto precisaria ter. Então, o que eu trago é esse caráter enigmático da vida, assim, e da surpresa também, né? Uhum. Pode falar, Marcos, manda brasa. Não que o tema do amor não seja importante, né? Mas para a gente não ficar só nisso e não parecer que é um livro só sobre amor, tem várias dimensões que eu acredito que são interessantíssimas, né? E tem um outro ponto que eu queria comentar também da sua escrita sobre a questão da transmissão da psicanálise mesmo, né? E a forma como você apresenta os casos de uma forma, de um jeito muito despido, desnudo, né? E o quanto que isso é positivo para a troca entre pares e para a construção aí da leitura subjetiva de cada um sobre a psicanálise, porque assim me fez pensar muito que uns anos atrás, quando eu comecei a atender, né, não, eu não via os analistas de fato falando sobre o que eles faziam na clínica, sobre como fazer, né? Às vezes a gente via as pessoas contando um recorte clínico, sabe, um pedacinho de análise de uma grande interpretação que foi feita assim de impacto. Quando a gente vai para a supervisão, geralmente o supervisor analisa o nosso jeito de fazer clínica, mas também não há uma troca genuína, né? Eu percebia muito isso. Ninguém falava sobre o que fazia. No começo, eu pensava assim: ah, o pessoal mais antigo está querendo esconder o ouro, né? Não querem que os outros aprendam os segredos deles. Alguns anos passaram e conversando com os colegas e vendo mais coisa, eu cheguei a uma outra opinião de que, na verdade, a maioria das pessoas tem medo de falar abertamente sobre o que faz, porque a verdade é que quando a gente fala de clínica psicanalítica, esses pacientes imprevisíveis que estão além é, do lugar exclusivamente de escuta, né, que eles precisam para se curar, né, da histérica clássica do Freud, qualquer paciente que precise de alguma coisa além disso, a verdade é que assim ele chega para a gente vai olhar. E assim, qualquer pessoa que esteja minimamente interessada, seja por bem ao paciente, ou seja pela manutenção da própria clínica, né? Não precisa nem ser um motivo tão nobre assim, mas qualquer pessoa que pega um caso mais atípico vai, na sua intimidade, vai saber assim, nossa, agora eu vou ter que dar um pulo do gato aqui, agora eu vou ter que me virar, vou ter que fazer alguma coisa, né? Que nem o Winnicott falava. Se o meu paciente precisar de outra coisa, eu faço e continuo sendo psicanalista, né? Então, todos nós fazemos isso o tempo todo. Mas o problema é que existe uma regra moral pré-colocada da psicanálise enquanto entidade de que só um certo conjunto de intervenções são consideradas analíticas. Então, se eu sair falando abertamente do que eu faço na minha clínica e comentar essas coisas que estão ali no limite ou que estão fora desse conjunto que é pressuposto, eu vou ser retaliado, né? Então, eu saí dessa ideia de que os psicanalistas deixam de falar sobre as suas práticas porque não querem dividir os segredos, para algo que eu acho que é muito mais real, né, que é o medo de ser desautorizado, desreconhecido, de perder esse lugar dos pares, né? E a sua apresentação dos seus casos, ela traz muito dessa coragem, né, de romper com isso e falar, não, vamos falar sobre o que fazemos, vamos falar sobre outras formas de intervenção, sobre criatividade, inventividade, e se tiver alguma coisa errada, a gente corrige enquanto pares, né? Me chama muito a atenção que o Ferenczi tem um texto do ano de 1900, antes dele virar psicanalista. Se chama Dois Erros Médicos.
né? E no começo ele fala que nos periódicos médicos só são publicados os casos de sucesso, e mesmo quando se precisa falar sobre erros cometidos, a gente já fala pensando nas defesas que a gente vai se usar para argumentação, né? Sendo que é no erro que a gente aprende e evolui mais. Então, foi uma inspiração que ficou para mim também. Legal, Marcos. Esse foi o espírito do livro, né? Eu logo percebi quando eu entrei na psicanálise, principalmente a lacaniana, que não se fala da castração do analista, né? Se fala dela teoricamente. Ah, o semblante do objeto A, o vazio, eu empresto o meu oco para escutar o eco do que você diz, né? São frases de efeito, assim, bastante rebuscadas, né? Interessantes, só que do ponto, assim, na hora que entra ali onde o bicho pega, né, ninguém fala do como trabalha. E aí eu fui sentindo falta disso e eu, primeira coisa, castração, nasci nu, pretendo continuar nu. Não é à toa que o meu pai leu o livro e falou: Nossa, curioso, né? Você fez uma autoconfissão, né? Eu falei, sim, eu confesso, né? Confesso que vivi, né? Como diria o Pablo Neruda, né? Confesso que he vivido, né? Sim, a gente tem que confessar a vida, as nossas dores, os amores, né? E eu acho que é assim que a coisa anda, né? Porque senão a psicanálise se torna uma espécie de vitrine narcísica de exibição de egos e falos acadêmicos, né? E onde é que está o saber clínico, né? Então eu optei por esse caminho do analista humanizado, né? Evidentemente que a gente não vai por aí falar para os pacientes assim particularidades, né, intimidades nossas, né? Claro que há algo que precisa ser preservado porque você pode, né, causar danos a alguém se expondo, né, ou se expondo demais, né, enfim. Mas eu acho que alguma relação natural com a castração, entre aspas, né, castração no sentido de falha, né, ou de falta, a gente precisa ter a honestidade de lidar e transmitir, seja nos consultórios com os pacientes, seja para os nossos supervisandos, seja na transmissão da teoria e nos nossos textos, né? O analista honesto, honesto do ponto de vista de que ele é um ser humano que não é perfeito, né? Ah, mas eu não aguento que ele não seja perfeito. Então, bom, então vamos falar sobre isso, né? Agora, evidentemente que há uma certa preocupação válida de a gente não poder falar de tudo, porque tem pessoas que estão dispostas a não aprender com isso e a simplesmente querer nos destruir. Ah, tá vendo? Olha o que ele fez, né, e tal. Evidentemente que existem pessoas que têm essa preocupação de destruição de carreiras, né? Então, a gente tem que tomar uma certa cautela de transmitir aquilo que digamos, que tem um aspecto orgânico, né? Assim, que pode ser organicamente assimilado enquanto falha, né? No meu entender, né? Posso falar, Mar? Posso falar? Eu estou adorando, sabe? Eu não comecei a ler o livro, mas estou adorando estar aqui, porque eu venho refletindo sobre isso, exatamente como você está colocando no seu livro, né? O academicismo, ele leva o conhecimento da psicanálise a nível mais popular mesmo, ele não leva a nada, né? Você fica ali, teve uma vez que a gente foi assistir um congresso de Lacan e, a, e a, nós não conseguimos entender absolutamente nada do que a pessoa estava falando, né? Aí estava eu, um amigo meu que era lacaniano há anos, não é a minha linha, mas ele falou, você está entendendo alguma coisa? Eu falei, nada. Então vamos sair, porque aqui tá a gente até brinca, tem um lacanês aqui, né? Tá muito acentuado esse dialeto hoje, né?
E essa sua postura confessional, porque eu venho questionando, que eu venho assistindo muitos vídeos e ouvindo muitos colegas novos que hoje em dia em empresas, em alguns lugares só aceitam pessoas com formação em TCC, porque é cientificamente comprovado. E eu vi exatamente com essa ideia. Falei, gente, eu nunca pensei em abrir um canal, podcast, alguma coisa assim, mas eu fiquei pensando como seria. Eu fui fazer terapia com um psicólogo comportamental para ver do que se tratava. E você tem que responder questionários e falar. Eu falei, gente, como seria esse profissional diante? Eu trabalhei 2 anos lá no Hospital Engenho de Dentro, eu sou do Rio de Janeiro, no Pedro II, onde a Anísio tinha o Museu do Inconsciente. E quando ainda era manicômio, chegou a ter cerca de 1.000 internos ali dentro. Aí eu gostaria de ver, eu falei, eu gostaria de levá-lo a algum lugar como esse, como aqui ainda tem o Pinel, para você estar ali, diante ali da loucura, né, psicótica ali com ela e ver o que você vai fazer com esse seu, com esse seu questionário, né? Porque uma coisa é você estar lá, falar no seu congresso, falar a sua abordagem teórica e comentar apontar alguns exemplos do seu caso ali. Agora, outra coisa é você estar frente a frente com o teu cliente e ele ali tem um surto psicótico e você vai ter que manejar aquilo. Você é chamado, de repente, para atender um paciente que está tendo um surto suicida, uma crise suicida, e você vai ter que manejar aquilo. E aí, o que você faz? Né? E eu tô com vontade de abrir algum podcast, algum lugar, alguma coisa, para colocar exatamente isso. Porque parece que até a psicanálise eles questionam que não pode existir por não ter comprovação científica. Né? Com uma clínica de 100 anos, tratando vários tipos de questões aí, hoje no DSM-5 patologizadas a nível exponencial. E você vai simplesmente jogar fora tudo isso? E todos esses profissionais que vieram, estão há 30, 40, 50 anos praticando isso, também joga fora? Né? Então, o teu trabalho, eu acho que a gente só vai poder vencer isso quando a gente sair desse academicismo, né? Inclusive é linguístico, né? No jeito de falar, e entrar para uma abordagem que consiga falar com as pessoas comuns, que elas consigam entender o que nós. É muito fácil, é muito fácil explicar o que é uma pulsão, sem precisar falar academicamente. Mas aquilo fica tão entranhado que a pessoa parece que não consegue se desidentificar com aquele linguajar na hora de estar perante os colegas, né? Perante os colegas para abrir abertamente como é a sua clínica. Obrigada. Eu que agradeço, Maria. Obrigado. Esse é o espírito mesmo aqui do canal, né? De todo o nosso esforço de poder apontar para essas sintomatologias aí da psicanálise e poder pensar em saídas, né? Eu acho que a psicanálise padece dos males que ela se predispõe a tratar, né? Então, não é por ódio à psicanálise que a gente aponta isso, pelo contrário, é por amor, né? É para que ela evolua, para que ela melhore, né? Senão a gente fica quieto e deixa as coisas como estão, né? Mas é claro que aí entra poder, né? Entram várias coisas no meio e tem pessoas que não querem, né, que se mexa nesse tipo de coisa porque é fácil vender curso, querem que esse saber acadêmico ele se dissemine cada vez mais, porque ele é objetivo, né? Ele é algo que você pode mensurar com uma avaliação, né? Com uma tese, né? Uma dissertação, é algo palpável economicamente. Agora, a arte não é palpável economicamente. Tudo bem, alguém pode vender um quadro e dizer vale 5 milhões, mas
isso é um valor de mercado. Agora, a arte em si é como o amor, ela em si não tem um preço intrínseco, né? É algo muito mais abstrato, né? É É, bem-vindo, Paty, também. desculpa. Inclusive a Nise da Silveira se utilizava da arte para conversar com os pacientes dela. Sim, essa que é outra também que até é elogiada, né, no contexto brasileiro, mas acho que também por ter sido uma junguiana declarada, não foi bem absorvida, porque o meio majoritário é o psicanalítico e também tem aquela disputa, né? Então, não é psicanálise, né, tal, é aquela coisa, né? E também impedindo o saber, o saber de ser capturado, né, de ser absorvido de outros campos. Eu, por exemplo, tenho vários amigos junguianos, sou um leitor de Jung, acho que é um grande autor para ser lido, né? E não tem por que a gente ficar nessa rixa das escolas, né? Enfim, então, muito bem lembrado você ter trazido ela aqui. Tá aqui, tô olhando o livro da Nise aqui, tá na minha biblioteca, tô olhando para ele agora. Obrigado por lembrar. Eu tenho que sair daqui a pouco, mas queria dizer que eu li o livro inteiro, grifei coisas e que de alguma forma me lembrou Cartas a um Jovem Terapeuta, no sentido de que eu acho que é um livro que deveriam dar para os alunos que estão começando a estudar psicologia e querendo entender um pouco da psicanálise, porque eu acho que a gente se assusta muito no começo com o que a gente está vendo, com os exemplos dos professores, né? E que em geral são acadêmicos muito rígidos e tudo mais, e é bom ver alguém que também fez graduação, mestrado, tudo, mas que se propôs a, a falar tudo que já viu na psicanálise, tudo que já viveu, e misturar tudo isso com conceitos mesmo, né? Assim, você não fugiu dos conceitos, né? Trouxe boas definições de transferência, de cura, do que está em jogo numa análise. Então, eu acho que é um livro gostoso de ler, assim, tanto para quem está começando, quanto para quem conhece alguém que tem resistência, mas que teria um potencial para ser um paciente, por exemplo, né? Então, sei lá, eu pensei em mostrar esse livro para o meu pai, por exemplo, que é um cara super não quero saber de nada, não consciente e tudo mais. Eu acho que é um livro que daria para. Eu sou psicóloga, né? Óbvio que eu posso ajudar em algumas coisas que ele não entender, mas é legal. Eu achei legal porque ele te previne, como aluno de psicologia, ele te previne um pouco de ficar muito assustado com a política, com o mundo acadêmico, né? Ele te coloca, conta histórias e críticas sobre isso, né? Eu acho que às vezes quando a gente está muito novinho na faculdade, a gente fica sem crítica, né? E a gente fica com um superego muito rígido e tal, e é bom ouvir alguém que já passou por isso, né? É, dando exemplos de que, bom, não é bem assim. Você tem tipos e tipos de psicanalistas e você pode ser um bom psicanalista desde que você sempre esteja se articulando com os conceitos, mas não necessariamente você precisa ser um intelectual, erudito, fodão, né? Eu acho que esse é um tipo de psicanalista que pode ser bom clínico ou não, né? E acho que você conseguiu transmitir, né? Que o mais importante é, gente, vamos estudar, vamos usar a teoria, mas se filiar a ela não necessariamente garante, às vezes é até desastroso, né? Então, acho que deu uma dialética para as coisas que, eu não sei, assim, né? Para mim, dá uma sensação de alívio. E acho que é isso. Poxa, muito legal, Paty. Ganhei a noite também com a fala de todos, com a tua também, porque
quando eu mandei o livro para a editora Zagodoni, eles me perguntaram, essa obra, ela tem paralelo com outras obras? Em que linha que ela estaria? E justamente Cartas a um Jovem Terapeuta foi um dos livros que eu comentei que estaria, né, como fazendo par, né, com esse, e também um psicanalista no divã do Násio, né? Também é um outro livro que eu achei que teria elementos semelhantes. Então, justamente é isso, né? Ele é uma tentativa de destraumatização da relação das pessoas com a psicanálise. Entendo que ele é mais propício para estudantes, pessoas que estão começando, mas não só, porque também tem muitas pessoas que carregam essa dor por muitos anos, não se dão conta, inclusive, de que isso é um sintoma, e elas acabam se sentindo libertadas, inclusive, por conta dessas ideias. Tinham um sentimento crônico de solidão, tinham medo de passarem por vergonha, humilhação social, serem acusadas de não analíticas, de não rigorosas. E o livro ele é todo um incentivo para que cada um dê algo de si e seja psicanalista ao seu modo, o que é muito diferente de uma postura irresponsável que abriria portas para oportunistas, por exemplo. Ou seja, não se trata disso que eu estou propondo, né? Mas que cada um conecte o seu saber inconsciente com a psicanálise. E a psicanálise usualmente faz resistência à emergência do saber inconsciente de cada um, seja na formação e no percurso de alguém que já está numa posição analítica estabelecida. E será que está mesmo, né? No fundo, eu questiono isso, né? Será que o cara pertence à instituição XYZ, tem os títulos? Será que ele sustenta a psicanálise na sua praxis? Talvez sim, talvez não, talvez algumas vezes sim, algumas vezes não. E para isso ele precisa dar notícias do que ele está fazendo, né? Então, retomando a ideia do Marcos, né? Seria legal a gente falar da nossa humanidade, né? Nesse processo. Então, o livro ele tem esse aspecto terapêutico, né? Esse voto terapêutico e humanístico para que as pessoas tenham coragem de existir, possam ser autênticas e diminuir esse desamparo de quem está entrando na psicanálise ou de quem já tem um percurso mais amplo. Então, muito obrigado pela alusão a esse livro. Esse era o espírito mesmo, Paty. Obrigado. Eu vou precisar sair, gente, para atender, mas Vai é lá. isso. Continuem e até mais. Obrigado. Até mais, Paty. Boa noite. Bom, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Justamente a ideia desse encontro é de ser um feedback, né? Porque o livro é algo que a gente escreve sozinho, entre aspas, embora, entre aspas, porque a gente está sempre acompanhado dos outros que nos habitam, né? Então, ao invés de eu gravar um vídeo solo aqui para falar do livro, como eu já gravei muitos vídeos solo, né? Porém, paradoxalmente também acompanhado, eu achei que seria legal a gente fazer uma roda de conversa e ir sentindo os impactos, né? O pessoal fala, livro é uma coisa que você não sabe onde vai parar, cai no mundo, demora 10 anos para você sentir os efeitos de um livro, né? Não sei o quê. Então, aqui é uma forma da, da gente poder sentir a temperatura do livro, o potencial que ele pode ter, né? Por isso, agradeço muito a vocês. Bom, então, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu acho que a gente pode encerrar essa roda de conversa. Possivelmente podem haver outras, né? A gente pode ir retomando pontos mais específicos, né? Porque não? Tem mais gente que não pôde estar aqui hoje, mas que gostaria de participar. O livro é uma obra aberta e que possa ser lido, relido e escrito aí
de outras formas também, né? Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Foi um prazer muito grande, pessoal, e nos vemos em breve em mais vídeos aqui do canal Gaiata Psi. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a É, você a oportunidade desta reunião tão linda. muito obrigada Obrigada. também por ter a coragem de se despir, né, enquanto ser humano nesse livro. Já estou amando sem começar. Vai amar ainda mais quando começar. Legal, pessoal. Um grande abraço. Até breve. Obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.